Bolsonaro descobriu que estamos mergulhados numa pandemia. É isso, gente. Que dia é hoje? Dia 25 de março de 2021. Mais de um ano depois, o presidente foi lá, vestiu o terno, penteou o cabelo, né? Tava muito ali compenetrado, parecia bastante tenso, inclusive. Baixou o tom de voz e durante mais ou menos 3 minutos, um pouco mais de 3 minutos e meio, ele controlou o autoritário que vive ali dentro dele. Eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E você que já é meu parceiro, você sabe, de tédio a gente não morre, né? E a narrativa, ela sempre muda. Esse governo não dá nem para dizer que é uma caixinha de surpresas, porque a gente sabe que durante a semana tudo pode mudar, né? Toda hora muda. O que a gente viu no pronunciamento do presidente na terça-feira à noite foi um pouco do que eu já tinha adiantado na coluna. Mas é impressionante a cara de pau para mentir. Porque foi isso que o Bolsonaro fez. Durante aqueles 3 minutos e meio de pronunciamento, foi isso que ele fez. Ele mentiu. Mentiu para a população e mentiu para ele mesmo, porque a gente sabe que tudo que ele falou ali, ele não acredita em uma palavra. Ele, inclusive, parecia bastante contrariado. Dá para ver quando a pessoa está à vontade, falando sobre um assunto, sobre o que ela acredita, sobre o que realmente ela pensa, e quando ela não está. E a gente sabe como é que o Bolsonaro fica quando ele fala o que ele pensa. Ele fica bastante alterado, ele sobe o tom de voz, ele se acha o dono da verdade, e ali a gente viu uma figura bastante acuada. Acuada por uma coisa que se chama fato. Demorou um ano, mas finalmente o Bolsonaro descobriu que a gente vive numa pandemia. Agora, essa descoberta, e eu já vou chegar até lá, não se deve ao fato de que nós chegamos a 300 mil mortos. Um ano depois a gente viu o governo Bolsonaro anunciar que vai criar um comitê para coordenar ações em conjunto com o Congresso, o Legislativo e o Judiciário e também com os governadores. Os governadores, esses, né, que estão sendo culpados juntamente com os prefeitos por Bolsonaro, foram culpados durante o ano todo, o tempo todo a gente vê Bolsonaro jogando a culpa dessa tragédia toda que está acontecendo no colo de governadores e prefeitos. Para vocês verem como é um discurso da boca para fora, agora na segunda-feira, e eu já comentei isso aqui no canal, no vídeo da terça-feira, o ministro do STF, Marco Aurélio, teve que negar uma ação que foi assinada, foi pedida pelo próprio Bolsonaro, que era para cancelar as medidas de isolamento que foram adotadas por governadores e prefeitos. Ou seja, ele quer boicotar tudo isso que governadores e prefeitos estão fazendo para tentar parar o avanço de contaminações e, consequentemente, o número de mortes que a gente está vendo numa escalada absurda. O que o Bolsonaro precisa para se convencer de que alguma coisa a mais precisa ser feita? Que a gente bata em 4 mil mortes, 5 mil mortes? Eu acho que nem isso vai adiantar. A gente está há semanas acima de 1.000 mortes, passamos das 2.000, chegamos a 3 mil mortes, e o presidente ainda faz esse tipo de boicote contra as medidas de isolamento. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o presidente, nesse pronunciamento, se solidarizou com as famílias, com as pessoas que perderam as vidas. 300 mil mortes, gente. 300 mil mortes. Quantas vezes isso aconteceu? Foram raríssimas as situações que o Bolsonaro teve esse tipo de atitude. Na maior parte das vezes a gente viu exatamente o contrário. Vou pegar aqui coisas que ele já disse. Disse que era uma gripezinha, que somos um país de maricas, né? Estimulando que as pessoas saíssem de casa, dizendo que temos que enfrentar isso aí. Vocês devem lembrar disso, que morreria ali no máximo 800 pessoas. 800 pessoas. A gente está em 300 mil pessoas. E ele chegou a dizer também que o poder do vírus estava superdimensionado. E agora ele vem dizer, um ano, gente, 300 mil vidas perdidas, ele vem dizer que o vírus é um grande desafio. Um ano depois, Bolsonaro passou a usar máscara em eventos públicos. Muita gente vem atribuindo isso a um efeito Lula por conta do discurso do ex-presidente que fala sobre essa questão. Lula falou, inclusive, também que o Brasil deveria ter criado um comitê, justamente isso que Bolsonaro estava falando agora. Então não dá para deixar de considerar que o discurso do ex-presidente Lula teve um impacto muito grande no comportamento do presidente Bolsonaro, o que não deixa de ser curioso, visto o desprezo que a gente sabe que Bolsonaro tem
pelo ex-presidente. Um ano depois, gente, ele fala a frase mais impactante da pandemia, que será o ano da vacinação. Isso tudo depois de ter desdenhado da vacina, de ter colocado a eficiência da vacina em dúvida, de ter dito que a vacina poderia ter efeitos colaterais importantes, de ter falado aquela bobagem as pessoas podem virar jacaré, sei lá o quê, de ter dito que não compraria de forma alguma a Coronavac, que graças a essa vacina, hoje a gente tem as pessoas sendo vacinadas, porque senão nem isso. Então, um ano depois, eu já até cheguei a escrever sobre isso, Bolsonaro descobriu o óbvio, que precisa usar máscara e que as pessoas precisam ser vacinadas. Agora, claro, a questão do distanciamento, isso ele não vai falar nunca, porque daí já é demais, decepção demais para os seus apoiadores se da noite para o dia ele começar a falar em distanciamento, em dizer que as pessoas precisam evitar aglomerações e que devem ficar em casa se puderem. Mas não se enganem, isso não aconteceu porque finalmente Bolsonaro descobriu que precisa respeitar a ciência, seguir o que a ciência diz. Isso só está acontecendo porque ele está vendo a popularidade derreter, ele está sentindo alguma pressão do Congresso. Depois que a gente viu o Rodrigo Maia ficar sentado em cima de dezenas de pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, a gente viu agora o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP do Alagoas, subiu o tom contra o Bolsonaro e disse que se não houver correção de rumo, a crise, isso ele estava falando em relação à gestão contra a pandemia, a crise pode resultar em remédios políticos amargos a serem usados pelo Congresso, alguns deles fatais. Então, gente, um ano depois, a gente está vendo uma mudança de discurso do Bolsonaro e, finalmente, o Congresso engrossar a voz com esse presidente. Mas não se engane, de novo, Bolsonaro só está mudando o discurso, gente, porque a água está batendo na bunda, né? Só por causa disso. Tanto que ele fala de um lado sobre vacinação, e do outro lado ele continua falando sobre tratamento preventivo, kit Covid e essas bobagens que ninguém aguenta mais falar. Vamos embora pro nosso café? Mas antes do café, quero lembrar, gente, se você não é membro ainda, vem pro bonde dos membros. A gente tem conteúdo exclusivo todos os dias. O sinal que tá na hora de acabar o vídeo mesmo, que tá tocando o interfone. Então vamos embora pro nosso café. Já tô aqui com o meu cafezinho para bater esse papo com vocês. Olha só, o vídeo da terça-feira foi falando sobre essa criação, dessa tentativa, né, de criação de narrativa, de que Bolsonaro sempre esteve empenhado em combater o coronavírus, sempre esteve empenhado em comprar as vacinas, né? E eu falo dessa manipulação de informação nas redes sociais. E no final das contas acabei me adiantando um pouco sobre o que foi o pronunciamento do presidente. Todo mundo viu. Foi exatamente aquilo, né? Foram pouco mais de 3 minutos e meio de um Bolsonaro completamente diferente do que a gente já viu nos pronunciamentos anteriores, se colocando ali, muito preocupado com a pandemia. Quem não viu o vídeo, vai lá para assistir. Teve gente brincando, pedindo para eu mandar o número da Mega Sena, porque eu acabei antecipando justamente qual seria o posicionamento, a postura do presidente nesse pronunciamento. E o André Noel comenta, ótimo vídeo, mas quando você deseja uma boa semana, o que seria isso? Faz tanto tempo que não tenho algo assim que eu esqueci. O André tá falando porque eu sempre, claro, me despeço de vocês, principalmente nos vídeos de terça eu desejo uma boa semana pra gente. André, eu acho que uma boa semana hoje em dia é a gente ter saúde, os nossos familiares terem saúde, a gente ter notícias menos tristes do que a gente tem tido, embora isso tenha sido realmente muito difícil, né? Tá difícil ser feliz, né? A gente tem tentado, às vezes dá até uma vergonha quando a gente tem pequenas alegrias no nosso dia a dia, mas a gente tem que resistir, porque isso vai passar, mas ao mesmo tempo ser solidário com as famílias que estão enfrentando isso, da pior forma possível, tendo desdobramentos trágicos aí em seus núcleos familiares. E eu deixo aqui, de novo, minha solidariedade a todo mundo que está enfrentando essa pandemia, que perdeu família, que perdeu emprego, que está em situação difícil, porque realmente a gente não está conseguindo ver um final, né, uma luz no fim do túnel, a gente não está conseguindo ver
um ponto final nessa história toda. A Malala M fala: que bom que você está de volta, precisamos de jornalistas corajosos. É até curioso, né, a gente falar que as pessoas precisam ser corajosas. Eu ouvi muito isso na última semana, dizendo que eu fui corajosa, que eu tenho sido corajosa. Eu acho que, na verdade, eu não estou fazendo nada mais do que o meu trabalho. Eu acho que o jornalista não tem que necessariamente ser corajoso. Eu acho que o jornalista tem que ser coerente. O jornalista tem que ser um fiscal das ações do governo, de qualquer governo. Obrigada, Malala. Eu não acho que eu estou sendo corajosa, eu estou apenas fazendo o meu trabalho. O André Funes faz um comentário interessante. Ele diz o seguinte: só discordo de uma coisa, não se trata de um pequeno núcleo duro que acredita em tudo, trata-se de muita gente, mas muita mesmo, infelizmente. Que eu falo que essa narrativa que está sendo criada aí pela SECOM e que o Bolsonaro, pelo menos, ensaia querer abraçar, porque a gente sabe que é muito difícil para ele. Ele não acredita nessas coisas. Essa narrativa é para abastecer, para alimentar esse núcleo duro que ele tem, que eu não acho que seja tão grande. O André Funes discorda, ele acha que é muita gente mesmo. André, pelas pesquisas, a gente vê que o Bolsonaro ainda tem uma aprovação alta, mas esse núcleo duro que acredita em tudo que ele fala, ele é muito menor. O bolsonarismo raiz ali, que apoia esse sujeito em qualquer situação, ele está em torno aí de 14%, 15%. Só que é uma militância que faz muito barulho, como toda militância. A militante é um pessoal muito barulhento. Então a gente fica com a sensação de que ela é muito maior, né? Esse núcleo duro é muito maior. Mas, de fato, posso estar errada, claro, né? Mas, de fato, não acredito que seja. Tanto que a gente vê, por exemplo, o número de pessoas que querem se vacinar, que estão dispostas a se vacinar, não para de crescer. O que mostra que tudo que o Bolsonaro falou até agora sobre os perigos da vacina, de ser contra, de chamar a vacina, a Coronavac, de vacina chinesa, de colocar um terror ali na população, de falar aquelas besteiras que não sabe que pode acontecer, que a pessoa pode até virar um jacaré, esse tipo de bobagem. As pessoas não acreditam nessas coisas, as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua saúde do que esse discurso do presidente não colou. Então a gente vê um número muito maior, felizmente, de pessoas dispostas querendo se vacinar. E essas pesquisas que mostram que o número de pessoas que querem se vacinar é muito alta, está fazendo com que essa narrativa do presidente e do seu entorno, dos seus colaboradores e apoiadores, não, os apoiadores ainda continuam contra a vacina, ainda acham que kit, Covid, essas bobagens ainda funcionam. E a gente vê essa mudança de discurso. O José Sávio, eu falei que o Mandetta virou um grande crítico do Bolsonaro, e o José Sávio vem aqui e me pergunta: de onde você tirou que o Mandetta virou o grande crítico do Bolsonaro? Ele apoiou o Bolsonaro e foi posto para correr. Vocês estão procurando um candidato, tadinhos. O Mandetta era a favor do isolamento social, ele tinha uma postura completamente oposta ao do presidente e por isso foi tirado do Ministério da Saúde. E desde então, ele vem se colocando como um oponente, sim, ao Bolsonaro. E o nome dele, claro, vem aparecendo em algumas pesquisas aí para a eleição em 2022. Eu apenas relatei um fato, isso não tem nada a ver em procurar ou não um candidato. Não é uma loucura como funciona a cabeça das pessoas? Você traz um fato e a pessoa já fica maquinando ali o que estaria por trás de simplesmente você relatar um fato. E o Erisvaldo Silva, muito contrariado com a minha coluna, fala: só falta essa esquerdista dizer que Bolsonaro criou a Covid. Não, Bolsonaro não criou a Covid, mas Bolsonaro deixou a Covid se criar, se espalhar e matar os brasileiros. Foi isso que aconteceu, Erisvaldo. E para vocês verem como tem gente apaixonada em todo o espectro político, né? Vem o Erisvaldo aqui me provocar de um lado e o Daniel Pereira me provocar do outro. Marilis, você está passando bem? O Tabet infartou? O Andreasa tá legal? Você falou com a Verinha esses dias? Manda notícias. Beijos. Eu não tenho falado com o Tabet, mas pelo que eu sei ele tá ótimo. O Andreasa também tá ali fazendo o trabalho dele todo dia. Tenho falado com a Vera todos os dias, ela tá ótima. E eu tô ótima, tô bem, tô fazendo o meu trabalho.
sempre do jeito que eu fiz. Tem até que dar risada, viu? Militante é um pessoal chato pra caramba. Independentemente da ideologia política, é um pessoal chato. Já pensou o Brasil sem esse militante tão apaixonado por política? Que acha que jornalista tem que ficar puxando o saco de político? Que jornalista tem que escolher lado? Já falei aqui várias vezes, eu tô do lado da oposição. É governo? Eu sou oposição. Vou repetir aqui a frase do grande mestre Milor, que fala que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, e tá cheio aí de armazém de secos e molhados espalhados pelo país. Bom, gente, eu fico por aqui, na semana que vem tem mais, quer dizer, eu não fico por aqui não, tem mais um pouquinho, vai ter um extra para quem é membro, você já sabe, a gente produz conteúdo exclusivo para os membros, tem coisa nova todos os dias, então quem é membro fica mais um pouquinho, que eu guardei aqui um pouquinho de café pra gente bater mais um papo. Para quem não é membro, pensa aí, senão a gente se vê na semana que vem. Um beijo.